Olá, eu me chamo Nerilande e meu grupo são 7 integrantes, sendo eles eu, Arivânia, Amanda, Edivaldo, Felipe, Rian e Vitória. Nós vamos estar abordando para vocês sobre a grande tragédia da barragem de Mariana, né? Como surgiu a cidade, sua criação com a capitania, seus patrimônios históricos, sua história com a mineração, como surgiu a empresa Samarco, qual foi o fundamento dela, seus processos judiciais e criminais e cíveis, os processos contra a empresa Samarco, a chegada da empresa da Fundação Renova, a política nacional na Lei 6.938 de 81, a reconstrução de Mariana e sua infraestrutura, né? Mariana é um município do estado de Minas Gerais, que fica na região sudeste. Mariana tem 61.387 habitantes. Ela teve origem em 16 de julho de 1696. Nessa época, o ouro ele aflorava abundantemente em um pequeno rio que deu-se o nome de Ribeirão do Carmo. Mariana também foi considerada a cidade que mais recebeu escravo colonial. A cidade também é conhecida como uma cidade religiosa pelo seu bispado. Ela tem também seus patrimônios, que são suas igrejas, né? Por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Carmo, ela é a principal igreja de Mariana. E tem a igreja São Francisco, que ela causa arrepio, né? Por ela ter 95 sepulturas no interior da sua igreja, né? A mineração ela foi descoberta no século XVIII, em 1970. Essa exploração ganhou novos ares com o minério e com o ferro. E finalmente, em 1977, chegava em Minas a empresa Samarco, com sede em Minas Gerais e Belo Horizonte. Com a chegada dessa empresa, a população de Mariana cresceu e deu oportunidade de emprego para várias pessoas, aumentando sua renda na cidade. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou explicar de como surgiu a empresa Samarco. A empresa Samarco surgiu de um projeto inovador, ao agregar valor ao minério de baixo teor, por meio do processo de flotação e transporte via mineraduto, que foi o primeiro do país. Via mineraduto nada mais é do que um tubo gigante, que transportava as pedrinhas rústicas e mais na frente era transformado em minério de alto valor. A sua função é transformar um minério de baixo teor de ferro em matéria-prima de qualidade para a indústria siderúrgica. De acordo com o artigo da Constituição Federal de 88 e a Lei 9.605, que trata das sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Portanto, a responsabilidade pelos danos sociais, os parâmetros da responsabilidade civil, penal, administrativa, abrangendo o princípio do poluidor-pagador, e pelos danos ambientais do direito comparado à dignidade humana, frente aos desastres ambientais da pessoa jurídica, frente à responsabilidade social, tem sobre responsabilidade de responder e pagar pelos danos causados ao meio ambiente e à população da cidade de Mariana, aplicando os delitos cometidos e a responsabilização penal dessa. O barramento, classificado como classe 3 de alto potencial de dano ambiental, era destinado a receber e armazenar os rejeitos gerados pela atividade do beneficiamento do minério de ferro. Os danos ao meio ambiente foram inevitáveis. A enxurrada de lama de rejeitos devastou o distrito de Bento Rodrigues, situado a cerca de 5 quilômetros abaixo da barragem. Foi carreada até o Rio Gualache do Norte, a 55 quilômetros, desaguando no Rio do Carmo, que deságua no Rio Doce, que por sua vez segue em direção ao Oceano Atlântico no Espírito Santo. O rompimento da barragem do Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxidos de ferro, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. A liberação da lama provocou a pavimentação de uma grande área. Isso acontece porque a lama seca e forma uma espécie de cimento onde nada cresce. Vale destacar, no entanto, que em razão da grande quantidade de resíduos, a secagem completa do material poderá demorar anos e anos, e enquanto isso, nada também poderá ser construído ali, naquele local.
Além disso, o material não contém matéria orgânica, sendo, portanto, infértil. Além de causar morte no interior dos rios, a lama provocou a morte de toda a vegetação próxima à região. Processo judicial. Lei de Crime Ambiental 9.605, de 1998. As diferentes instituições de justiça que atuam no processo sobre reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. A Justiça acabou unificando as duas ações públicas em um único processo, posteriormente desmembrado em 12 eixos, tratando de questões como saúde, alimentação, moradias, danos patrimoniais, danos morais. A esse montante se somaria outros decorrentes do pagamento das indenizações individuais, estabelecendo a base mínima para compensação de danos socioeconômicos relacionados à renda, trabalho, subsistência à saúde. Ações indenizatórias. Em agosto de 2016, a Justiça Federal decidiu que a ação civil pública que bloqueou 300 milhões da mineradora Samarco para a reparação de danos atingidos pelo rompimento da barragem iria ficar a cargo da comarca de Mariana. A mineradora alegou que os juizados especiais não teriam competência para o julgamento das ações. Até agosto deste ano, foram liberados cerca de 16,5 milhões para o pagamento de parcelas de indenizações e compra de terreno, além de auxílio financeiro mensal, indenização pela perda de veículos e antecipações de indenizações, valor de 10 a 20 mil por mês. Pescador ganha indenizações alegando um processo que não tem mais fonte de renda desde o acidente. Ou seja, os processos ainda ocorrem até hoje. Foi criada em março de 2016 a Fundação Renova. Foi parte de um acordo judicial entre o governo brasileiro e a empresa de mineração Samarco e seus acionistas, a Vale BHP, incluindo os ministérios e defensorias públicas de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, para lidar com a reparação dos danos causados pelo desastre em Mariana. Ela foi estabelecida para a recuperação ambiental, social e econômica das áreas afetadas. Ambiental inclui ações para revitalizar rios, melhorar a qualidade de água e também de monitorar o ambiente para garantir uma recuperação sustentável. Social, oferecendo programas de desenvolvimento local, educação e saúde, além de administrar os pagamentos de indenização às vítimas e de prestar assistências às comunidades. Foi criado um modelo de governança robusto, que reúne técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento, com a presença de mais de 70 entidades. E as comunidades atingidas têm direito a voto e a participação efetiva nas decisões sobre o processo de reparação, sejam eles de danos materiais ou morais. Até julho de 2020, a Fundação pagou um auxílio financeiro emergencial mensal para cerca de 33 mil pessoas, que corresponde a um salário mínimo vigente para as pessoas que sofreram impacto direto na sua atividade econômica. Além disso, até abril de 2021, ela pagou 4,9 bilhões em indenizações e auxílios financeiros para cerca de 323 mil pessoas. E também mais 1 bilhão para casos de difíceis comprovação de danos. É possível acompanhar todo o processo de reparação, acessar o estatuto, ter acesso a relatórios de administração, através de auditores independentes e demonstrações financeiras anuais, através do site fundaçãorenova.org. E além de conhecer também os programas socioeconômicos e socioambientais. As diferentes instituições de justiça que atuam no processo sobre a reparação de Mariana, causados pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco, a Justiça acabou unificando as duas ações públicas em uma só, desmembrando em 12 vezes, tratando que, como saúde, alimentação, moradia e danos patrimoniais para todos os moradores daquela região. Esse montante se somaram outros decorrentes de pagamento das indenizações individuais. Mesmo com tudo isso, o processo judicial, a mineradora alegou que os juizados especiais não teriam competências para o julgamento das ações. Até agosto deste ano, não foram liberados cerca de 16 milhões e meio para o pagamento das parcelas de indenizações de todos os moradores daquela região.
além de auxílio financeiro mensal, de indenização pela perda de veículos e automotores. Pescador ganha indenização alegando no processo que não tem mais fonte de renda, pois todos aqueles rios das regiões estão totalmente poluídos com grande contaminação. Em 5 de novembro de 2015, a tragédia que aconteceu na barragem de Mariana acabou com diversas casas. 7 anos depois do ocorrido, ainda se conversa sobre a reconstrução da cidade, que finalmente irá acontecer, e ficará na responsabilidade da prefeitura. Também foram previstos pagamentos por indenizações individuais. No total foi previsto em torno de 126 milhões de reais. Os termos foram feitos a partir de uma ação civil pública feita pelo MPF. E Esteira é uma comunidade que foi destruída com a tragédia e não teve início de suas obras. Já a construção de Bento Rodrigues e Paracatu se aproxima-se do final. Há pouco mais de um mês, a Fundação Renova deu algumas chaves para as pessoas voltarem a morar em Bento Rodrigues, mas algumas pessoas alegam que nunca receberam. Passado um tempo, a Fundação Renova vem sendo bem contestada pelo todo o ocorrido, e também há uma divergência na comunidade de Esteira, já que optaram pela construção urbanística de forma independente, onde a empresa seria escolhida pelas próprias vítimas do acidente. Com base em todos os fatos que foram mencionados anteriormente, fica evidente de que Mariana realmente foi o maior desastre desse tipo em toda a história do planeta. É claro também que a Samarco tinha plena consciência de que a barragem se encontrava próxima ao seu nível máximo de capacidade, havia problemas estruturais e problemas de drenagem ao lado esquerdo, tanto que isso se comprova no laudo divulgado pelos seus próprios acionistas da Samarco, que foi feita uma obra no lado esquerdo. Após tudo isso, foi aprovada a Lei 14.066 em 2020, que proíbe a criação e o desenvolvimento de barragens a montante, que acaba facilitando o rompimento da barragem, pois causa problemas de drenagem. Fora tudo isso, há diversas suspeitas de que foram aprovadas diversos tipos de licenças ambientais em trocas de favores políticos e financiamento de campanha, o que vai totalmente contra a Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Mas o real fato do rompimento da barragem ainda segue em estudo. Bom, quando nós falamos de um desastre de tamanha magnitude, automaticamente voltamos os nossos olhos para as pessoas, mas neste caso nós vamos olhar para o meio ambiente, pois por onde essa lama tocou, automaticamente o ambiente, o solo se tornou infértil, nada ali é capaz de se desenvolver ou de crescer, pois aquela terra ficou pavimentada. Rios foram contaminados, civilizações foram devastadas, perda de fauna, mortes de animais. Então, a forma com que esse desastre foi tão agressivo com o meio ambiente, ele é gritante. E contrapartida, o Estado vem correndo atrás do prejuízo, aplicando diversos tipos de sanções administrativas à empresa Samarco. Agora eu quero deixar uma grande reflexão para você. O porquê que o desastre de Brumadinho não evitou o desastre de Mariana? E será que o desastre de Mariana vai evitar outros desastres ambientais referente a barragens? Bom, os promotores responsáveis pelo estudo da barragem de Mariana por 3 anos, por estudar o fato que acarretou esse rompimento, criaram um projeto de lei com que proibisse a criação de barragens no máximo a 10 quilômetros de populações ou de áreas de preservação ambiental, mas até hoje, em 2023, essa proposta ainda não foi votada pelos deputados de Minas Gerais. Em contrapartida, foi aprovada uma lei também que faz ser obrigatório a implementação de sirenes em barragem em caso de vazamentos ou até mesmo de rompimentos de casos mais agressivos. Em Brumadinho tinha esse sistema de sirene, porém com o rompimento a população local fala que essa sirene não tocou. E em Mariana esse sistema ainda nem tinha sido implementado. Olhando através de tudo isso, fica claro que o Estado, como órgão fiscalizador, precisa agir de uma forma mais eficaz para elaborar planos de evacuação,
rotas de fuga, sirenes e que com as leis de fiscalização se cumpra, como por exemplo a lei de licitação, a 14.133, ou a lei que proíbe a barragem a montante, a 14.066. Então essas leis precisam ser executadas de forma mais eficaz pelo órgão fiscalizador, que é o Estado. Muito obrigada.